Você já sentiu isso? Aquele pressentimento que chega antes do telefone tocar, antes da notícia ruim, antes de tudo. Você sonha coisas que depois acontecem, exatamente como sonhou, quase palavra por palavra, e ninguém, absolutamente ninguém, parece entender do que você está falando. Você vê números repetidos em todo lugar, no relógio, na placa do carro, no troco do mercado, e sente, no fundo, que aquilo não é acaso. Você já tentou contar para alguém e viu aquele olhar de pena, aquele silêncio desconfortável, como se você tivesse dito algo errado. E então você se calou, guardou tudo para dentro, como se fosse um segredo vergonhoso. Achou, por um instante, que estava enlouquecendo. Eu preciso te dizer uma coisa. Agora, antes de continuarmos, você não está louco, você não está quebrado, você não está sozinho. Mesmo que essa solidão pareça a coisa mais real que você já sentiu na vida inteira, o que está acontecendo com você tem nome, tem estrutura, tem um mapa inteiro traçado há mais de 100 anos por uma das maiores mentes que a psicologia já produziu, Jung. Ele olhou para esse tipo de experiência, essa que a ciência ainda não sabe explicar direito, e enxergou nela não uma doença, mas um chamado que a maioria das pessoas nunca vai ouvir, porque a maioria das pessoas nunca vai parar para escutar de verdade. Jung chamou isso de despertar de consciência. Um processo silencioso, quase invisível para quem está de fora, mas que sacode o mundo interno de quem vive por dentro, dia após dia, noite após noite. E esse despertar, ele deixa marcas, sinais, 5, para ser exato. 5 sinais que, se você reconhecer neles pedaços da sua própria história, vão te dar uma resposta que você procura talvez há anos, talvez a vida inteira, sem nunca ter encontrado ninguém que soubesse te explicar. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar, um por um, esses 5 sinais, e você vai descobrir exatamente em qual deles você está agora, neste exato momento da sua vida. Talvez você reconheça só um, talvez reconheça todos os 5, de uma vez. De qualquer forma, depois de ouvir isso, eu te garanto, você nunca mais vai olhar para essas experiências da mesma forma, porque o que sempre pareceu loucura, na verdade, é evolução. O primeiro sinal é o mais fácil de perceber, e talvez o mais difícil de explicar para quem nunca viveu isso. Chama-se sincronicidade. É quando as coincidências param de ser coincidências e passam a ser respostas. Você pensa em uma pessoa, do nada, sem motivo, e ela te liga 5 minutos depois. Você faz uma pergunta em silêncio, dentro da sua cabeça, e a resposta aparece na capa de um livro, na letra de uma música que toca no rádio, na frase solta de um estranho no ônibus. Não é sorte, não é imaginação, e não é acaso. É a realidade inteira conversando com você, de um jeito direto, numa linguagem que só quem despertou consegue decifrar de verdade. Jung passou a vida estudando isso. Ele viu, repetidas vezes, eventos internos e externos, se encontrando de um jeito que a lógica não conseguia explicar, um pensamento e um acontecimento, alinhados perfeitamente, sem nenhuma causa aparente entre eles. Para ele, isso não era superstição, era prova de que existe uma ordem por trás do caos, uma inteligência maior organizando tudo, mesmo quando parece que nada faz sentido. E quando esse tipo de coisa começa a acontecer com você, direto, quase todo santo dia, sem parar, é porque a sua consciência já não está mais na mesma frequência de antes, nunca mais vai estar. Deixa eu te contar de alguém que talvez se pareça com você, uma pessoa completamente cética, dessas que só acreditam no que podem tocar, medir, provar. E do nada, começaram a acontecer coisas que ela não conseguia mais ignorar, mesmo tentando racionalizar tudo, mesmo tentando achar explicação lógica para cada uma delas. Até que, cansada de lutar contra a própria experiência, ela parou de resistir e começou a enxergar o significado por trás dos acontecimentos, em vez de só enxergar os fatos isolados e soltos. Isso é o despertar chegando, mesmo em quem jurava que nunca aconteceria com ela. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Você nunca vai conseguir provar isso para ninguém. Não tem como levar um número repetido para um laboratório.
Não tem como comprovar que aquele pensamento e aquele acontecimento estavam mesmo conectados. E é exatamente por isso que tanta gente que desperta se sente tão sozinha nessa jornada, porque a prova mais forte que ela tem é uma prova que só existe dentro dela mesma. O segundo sinal é mais silencioso que o primeiro, mas não menos poderoso. Jung chamava isso de função transcendente. É a capacidade de sentir duas coisas completamente opostas, ao mesmo tempo, sem que uma anule a outra, sem que uma apague a outra. Você sente dor profunda e, ao mesmo tempo, gratidão. Você sente raiva e, ao mesmo tempo, compaixão pela pessoa que te fez raivoso. Você olha para alguém que te machucou e consegue enxergar, no mesmo instante, o divino e a sombra dentro daquela pessoa, sem precisar escolher um lado. Antes, isso teria te destroçado por dentro, teria te feito escolher um lado só, a força. Agora, você simplesmente segura os dois lados ao mesmo tempo, sem colapsar, sem precisar negar nenhum deles. A maioria das pessoas vive dividida entre polaridades, certo ou errado, bom ou mal, meu lado ou o lado deles. É assim que a mente linear funciona. Ela precisa escolher um lado, precisa rotular, precisa colocar tudo dentro de uma caixinha fechada, porque viver na dúvida, viver no meio do caminho, é insuportável para quem ainda não despertou de verdade. Mas você não consegue mais fazer isso. Você olha para uma discussão política, para um debate raso nas redes sociais, para um drama de família que parecia tão importante antes, e sente um vazio enorme, quase incômodo. Não é indiferença. É que uma parte de você já enxerga além da polaridade, já enxerga o todo, e o todo não cabe em dois lados. Isso muda até a forma como você processa as perdas. Uma separação, uma morte, um sonho que não se realizou. Antes, você teria vivido isso como uma tragédia sem sentido, uma injustiça pura. Agora, alguma parte sua, mesmo no meio da dor mais crua, reconhece aquilo como um rito de passagem, como se a própria vida estivesse te empurrando para frente, com força. Mesmo quando dói de um jeito que parece completamente insuportável, você chora de verdade, e ao mesmo tempo, sabe, lá no fundo, sabe, que aquilo precisava acontecer daquele jeito, e não de outro. E é exatamente aí que mora o segundo sinal do despertar, na sua capacidade de sustentar o paradoxo, sem precisar resolvê-lo, sem precisar simplificar a vida para algo que ela nunca foi, porque a vida nunca foi simples, nunca foi justa, nunca foi feita para caber em explicações fáceis. E você, cada vez mais, está deixando de fingir que ela é. O terceiro sinal acontece enquanto você dorme, e é, talvez, o mais difícil de colocar em palavras. Seus sonhos deixaram de ser aquela bagunça aleatória, sem sentido nenhum, que a mente descarta durante a noite. Eles ficaram nítidos, vívidos, cheios de detalhes, quase reais demais para serem chamados de simples sonhos. Você acorda lembrando de cada detalhe, cada cor, cada cheiro, cada sensação na pele, como se tivesse vivido aquilo de verdade, em algum outro lugar que você não sabe nomear. E às vezes, esses sonhos te avisam de algo antes mesmo de acontecer, com detalhes que depois se confirmam na realidade, ou te mostram uma verdade sobre você mesmo que, acordado, você jamais teria coragem de encarar de frente. Tentar explicar isso para alguém que nunca sonhou desse jeito é como tentar explicar cor para quem nunca enxergou nada na vida. Você pode descrever, pode usar todas as palavras bonitas que existem, e mesmo assim, a pessoa do outro lado vai continuar sem entender de verdade, porque isso não é uma experiência que se explica com frases, é uma experiência que só se entende vivendo. E é por isso que, muitas vezes, na maioria das vezes, você prefere guardar esses sonhos só para você, trancados dentro do peito, não por vergonha, mas porque sabe que explicar vai só diluir o que realmente aconteceu ali dentro. Jung chamava esse tipo específico de sonho de luminoso, uma palavra antiga que carrega dentro dela o peso inteiro do sagrado. São sonhos onde você encontra presenças que parecem mais reais que qualquer pessoa acordada. Figuras luminosas que te olham com um reconhecimento profundo, como se já se conhecessem há muitas vidas.
Há um tempo que não cabe no calendário. São sonhos de morte e renascimento, onde você morre simbolicamente numa cena, sente o peso disso de verdade e nasce de novo, transformado, logo na cena seguinte. Esses não são sonhos que você esquece em segundos. Esses são sonhos que carregam você por semanas, às vezes por anos inteiros. E aqui eu preciso te pedir uma coisa, rapidinho. Se algum desses sinais já bateu em você até agora, deixa isso escrito ali embaixo. Me conta qual deles é mais forte na sua vida hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque os próximos 2 sinais vão fundo. Muito mais fundo do que tudo que a gente já falou até aqui. Então fica comigo. O 4º sinal é sutil, quase imperceptível para quem está de fora, mas devastador de tanto que muda quem você é por dentro. Jung falava disso como uma reorganização do ego. Durante a maior parte da sua vida, o seu ego achava que era o centro de tudo, o dono absoluto da sua identidade, o comandante único de cada pensamento e cada decisão. Mas agora, devagar, quase sem você perceber, alguma coisa mudou por completo. Você começou a perceber que existe uma outra parte sua, observando, de fora, tudo o que você faz, tudo o que você sente, tudo o que você pensa, quase como se assistisse um filme onde você mesmo é o personagem principal. E ao mesmo tempo, o espectador pensa no ego, agora, não mais como o CEO da sua mente, mas como um gerente intermediário. Ele ainda cuida das coisas do dia a dia, ainda toma decisões práticas, ainda te ajuda a atravessar a rua e pagar as contas, mas ele não é mais quem manda de verdade. Existe algo maior, mais antigo, mais profundo, que os psicólogos chamam de self, e esse self está, aos poucos, dia após dia, assumindo o comando verdadeiro da sua vida, enquanto o ego aprende, devagar, com resistência, a aceitar esse novo lugar, menor, mas muito mais em paz do que antes. Você vive isso, literalmente, como uma tela dividida. De um lado, você é uma pessoa comum, fazendo compras, respondendo mensagens, discutindo preço de aluguel. Do outro lado, simultaneamente, existe uma consciência maior dentro de você, quase atemporal, observando tudo isso com uma calma estranha, como se soubesse, com certeza absoluta, que nada daquilo, no fundo, é tão urgente quanto parece na hora. E o mais impressionante de tudo é que você consegue viver as duas coisas, exatamente ao mesmo tempo, sem enlouquecer, sem se perder de si mesmo no meio do caminho, e não se cobre demais por tropeçar de vez em quando, por perder a paciência do nada, por voltar, mesmo que só por um instante, a ser só aquele ego de antes, gritando, exigindo, tomado de medo. Isso também faz parte do processo inteiro. Ninguém desperta de uma vez só, para sempre, sem nunca mais escorregar, sem nunca mais recair. O despertar tem oscilação, tem sombra, tem dias ruins, tem recaídas que doem, e cada vez que você consegue voltar para observar de novo, com calma, você está, mais uma vez, escolhendo crescer. O 5º sinal é aquele que transforma a sua vida num livro aberto, mas numa língua que pouca gente consegue ler. Jung chamava isso de percepção mitológica. De repente, você para de enxergar os acontecimentos da sua vida como acidentes isolados ou mero azar, e passa a perceber que existe um padrão, uma história muito maior sendo contada através de você. Aquele problema difícil no trabalho deixa de ser só um chefe chato ou uma meta acumulada, e vira o seu confronto com o dragão. Aquela crise conjugal, a briga no relacionamento, vira a eterna tensão entre o masculino e o feminino tentando se encontrar. Você percebe que a sua vida pessoal é, na verdade, uma jornada arquetípica. E quando isso acontece, uma onda profunda de compaixão toma conta do seu peito. Você olha para as pessoas ao seu redor, para quem te critica, para quem te julga, para quem vive preso em discussões bobas, e entende que elas não estão fazendo aquilo por maldade consciente. Elas estão apenas interpretando papéis. Papéis antigos, universais, que Jung chamava de arquétipos. Tem gente presa no papel da vítima, gente presa no papel do tirano, gente presa no papel do salvador. Elas não sabem que estão atuando,
mas você sabe. E porque você sabe, você para de reagir com raiva e passa a responder com sabedoria. Essa consciência mitológica muda inclusive a sua relação com o tempo. Você começa a sentir as fases da vida antes mesmo delas chegarem de verdade. Você reconhece quando a noite escura da alma está se aproximando e, em vez de entrar em desespero como fazia no passado, você se prepara. Você aceita o recolhimento. Você entende que a lagarta precisa do escuro do casulo antes de ganhar asas. Você sente o chamado para a aventura antes de qualquer oportunidade concreta aparecer na sua frente. É como se a sua alma soubesse o roteiro e o seu corpo só estivesse caminhando para encontrar o que já foi escrito no invisível. E é aí que a chave vira de vez. Porque uma vez que você enxerga o mito por trás da sua dor, a dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma iniciação. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar, o que essa experiência está tentando ensinar para a minha alma? E essa simples mudança de pergunta é a prova definitiva de que você atravessou a fronteira do inconsciente. Se você se reconheceu nesses 5 sinais, se sentiu aquele aperto no peito, aquele arrepio de confirmação enquanto ouvia cada uma dessas palavras, precisa entender uma coisa fundamental sobre o que vem agora. O despertar não é um botão que você liga e desliga quando quer. Ele é irreversível. Depois que você aprende a ver o mundo em cores, você nunca mais vai conseguir fingir que só enxerga em preto e branco. Depois que a sincronicidade vira o seu idioma diário, você não consegue mais voltar a acreditar que o universo é um lugar frio, cego e abandonado. E sim, eu sei, isso assusta. Assusta porque traz uma solidão que nenhuma companhia humana parece ser capaz de preencher por completo. Você vai estar numa mesa cheia de amigos, numa festa da família, num evento do trabalho, e vai sentir uma distância invisível entre você e todo mundo ali. Eles vão estar conversando sobre coisas superficiais, sobre fofocas, sobre dramas temporários, e você vai estar observando aquilo de longe, sentindo que pertence a outro lugar, a outra frequência, como se você fosse um estrangeiro, tentando se lembrar de como se fala a língua nativa. Mas Jung deixou um recado sagrado para momentos como esse. Ele dizia que essa solidão não é uma punição, é um preço. O preço de ser um pioneiro da consciência. O despertar não acontece só para te deixar espiritualizado ou para você se sentir especial no seu canto. Ele acontece através de você, para ajudar no salto evolutivo de todo o coletivo humano. Cada vez que você sustenta um paradoxo sem odiar, cada vez que você acolhe um sonho sem ridicularizar, cada vez que você escolhe a compaixão em vez da reação cega, você está tornando o mundo um pouco menos inconsciente. Você não está isolado porque falhou em se encaixar no mundo. Você está isolado porque foi chamado para servir de farol em meio à escuridão de uma época que se perdeu da própria alma. O seu despertar pessoal é a evolução da humanidade acontecendo, em silêncio, dentro do seu peito. Então, da próxima vez que a dúvida bater na sua porta, da próxima vez que você olhar ao redor e se perguntar se não seria mais fácil ser ignorante, ser como todo mundo, não sentir nada disso, lembra de tudo o que a gente conversou aqui hoje. Lembra do mapa que Jung desenhou com tanto cuidado. Respeite a sua própria jornada. Pare de exigir que as pessoas ao seu redor entendam o que você vive no invisível. Elas ainda não chegaram lá. E tudo bem. Cada fruto tem o seu tempo certo de amadurecer na árvore. Confie no que o seu coração, a sua intuição e os seus sonhos estão te mostrando. Não é ilusão. Não é invenção da sua cabeça. Não é loucura. É metamorfose. É a sua alma se libertando das velhas amarras do ego para finalmente se encontrar com a sua verdade mais profunda. Se este vídeo trouxe um pouco de luz, de alívio ou de resposta para o momento que você está vivendo agora, não guarda isso só para você. Deixa o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para continuar caminhando junto com a gente. E compartilha essa mensagem com aquela pessoa que você sabe, que também está vivendo esse processo em silêncio e precisa desesperadamente ouvir que não está louca. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuide bem da sua consciência.